Muito bem, gente, como prometido, uma resenha do livro Emburrecimento Programado. Eu comprei o livro lá na livraria da Paula Marisa, estou recebendo nada para fazer propaganda, e um preço legal, foi um pouco mais de R$20, né? E o livro ele é pequeno, mas é livro assim para meditar, é muito, não é tão superficial, o livro é meio profundo, tá? E o John Taylor Gatto, né? Ele foi professor 25 anos da rede de ensino dos Estados Unidos e já falecido, ele faleceu em 2018, e ele ganhou prêmios como melhor professor da cidade durante vários anos, e cada ano que ele ganhava o prêmio, ele fazia um discurso. E os discursos que ele fazia fez tanto sucesso que ele resolveu, além de colocar o que ele pensava sobre a educação, também os discursos, né? Eu li várias páginas e fiquei em dúvida se ele era de direita, se ele era de esquerda, né? E inclusive no começo falando de Paulo Freire e tal, né? Mas ele é mais de direita do que de esquerda, tá? E ele começa o livro, né? O livro começa com vários prefácios de várias pessoas, né? Aqui tem o do Thomas More, que diz aqui: o que adoro na escrita de John é a vívida combinação de uma irreverência polêmica e uma inteligência calma e onipresente. A tranquilidade com que ele se refere à escola como uma cadeia, um confinamento, uma cela, como um sistema vampiresco em cujo coração deveríamos cravar uma estaca. As campainhas e sinais da escola como algo que incute a indiferença nas crianças. Que o livro ele é uma crítica à escola, e ele fala que a escola, em vez de desenvolver a inteligência, emburrece, na verdade, com o chamado currículo oculto, né? Dos sinais e outras coisas. Aí o Thomas More continua: disse que a palavra educar significa extrair o potencial de uma pessoa, mas eu gosto do "due" que há no meio. Ser educado significa tornar-se um duque, um líder, uma pessoa de estatura e vigor, de presença e caráter. E a lá Paulo Freire, né? Thomas More continua: a violência nas escolas está gritando para pararmos com esse tal de ensino que fazemos. O lastimável nível do discurso nos EUA deveria ser suficiente para percebermos que a imaginação dos nossos cidadãos está sendo lesada pela ineficácia desesperadora das escolas. Que no Brasil também é uma técnica da esquerda, né? Eles fazem a escola ser o que é, né? E criticam a escola, como se eles não fossem os responsáveis, né? Aí temos a introdução, né? E olha que pérola. Che Guevara disse, né? Instrua seu inimigo em vez de matá-lo, pois ele lhe será mais útil vivo do que morto. Olha que beleza, né? Pessoal lendo Che Guevara, que coisa maravilhosa, e colocando num livro como esse. E a maneira como são controladas, afinal, é através da culpa, da vergonha, do medo e da depreciação. De novo. Então, tem muitos pontos que o livro está correto,
mas deve ser lido com um certo senso crítico, tá? E na introdução ainda tá: que a educação pública seja pública, ou seja, que nós, e não eles, paguemos por ela. Que o pessoal tem tentado fazer, né? Em vez de você dar o dinheiro para o governo dar a escola para você, você paga a escola que você quer com o teu dinheiro, né? A impressão simplista de que nossas escolas têm maus resultados conduz facilmente a uma demanda ilimitada por mais recursos para a instituição e aqueles que a sustentam: livros, professores, computadores, imóveis e, portanto, editores de livros, faculdades, produtoras de computadores e construtoras. E também por mais tempo, mais pré-escola, mais tarefa de casa, anos letivos mais longos, o fim do intervalo e cursos de férias parcialmente, e em breve totalmente compulsórios. E para a satisfação das editoras, quanto mais perdemos, mais elas ganham. E então esse é o modus operandi da esquerda ou do Estado. Não funciona, mais recurso, não funciona, mais recurso. E a criança não aprende, mais permanência na escola, mais escola. Em outras palavras, a Liga é um predador que se alimenta dos nossos instintos maternais e paternais. E eles utilizam exatamente disso, de nossos instintos maternais e paternais, dizendo que a criança precisa de mais escola, né? E temos as estratégias de avaliação com as quais se garante que a grande maioria das crianças reprove regularmente, seja em comparação de umas com as outras ou com crianças de outras escolas. Que não é o que acontece no Brasil, né? Todo mundo passa, tudo é maravilhoso, né? E é simplesmente mais do mesmo, uma espécie de uso de veneno como antídoto, que é o grande discurso dele, né? Ele fala que a escola é um veneno, né? Quanto menos escola, mais a criança aprende. E ele fala que o aprendizado por iniciativa própria e da autogestão democrática é o que pode resolver, né? E aqui em outro ele fala: as crianças devem crescer num ambiente que enfatiza a automotivação e a autoavaliação, né? Muito bom. E isso de autoavaliar-se é uma teoria lá do educador francês Freinet, né? Que era um comunista. Depois que ele deixou de ser comunista, fizeram uma queima de reputação dele, né? Aí em outro lugar que está: as crianças possuem uma imensa capacidade de concentração e esforço quando sentem prazer naquilo que estão fazendo, e as habilidades adquiridas em qualquer área de interesse são imediatamente transferíveis a outros domínios. Portanto, as escolas devem ser muito mais tolerantes à variação individual e depender muito mais de atividades resultantes da iniciativa própria dos alunos. Sim, concordo. Mas com ressalvas, né? A criança ela não se interessa por tudo e qualquer coisa. As crianças se interessam por coisas que são do feitio das crianças, e você não pode deixar ela fazer isso, porque mais para frente ela vai ter utilidade. Ela não sabe o que é útil e o que não é útil para ela, né? Se falar que é interessante para ela, vai jogar videogame o dia inteiro, né? E seria interessante, por exemplo, o método pedagógico dos jesuítas, que vai ser o meu próximo vídeo, onde eles criavam competições, um
clima na escola onde as crianças sentiam prazer em aprender, fosse qualquer coisa que fosse, até mesmo como latim e grego. Como um conflito que coloca as necessidades de um maquinário social contra as necessidades do espírito humano. Muito bom. Novamente, crítica à escola, né? Na visão de Gatto, a Liga precisa de adultos burros, então ela garante sua demanda emburrecendo as crianças. O que a Liga precisa, acima de tudo, é de atendentes do Walmart, montadores de lanches e dedicados, porém mal pagos, colonizadores, contratados pelo governo e orgulhosos de seus títulos de professores que impeçam que os nativos agitados se rebelem enquanto a extração de recursos de capital humano ou não permanece intocada. Novamente um equívoco, né? Ele já está entrando lá no terreno do Paulo Freire, confundindo escolarização com libertação econômica, né? E confundindo o objetivo da educação com o objetivo de se libertar da opressão dos capitalistas, né? Mas isso aqui é uma interpretação do David Albert, tá? Já há milhões de pessoas que educam seus filhos em casa e logo haverá mais 1 milhão de alunos formados pela educação domiciliar, que a educação domiciliar nos Estados Unidos tem comprovado a sua eficácia e tem aumentado. Aí tem a nota do editor, né? Que por sinal, uma boa parte do livro são os prefácios e a introdução. E agora a nota do editor. Mas o que mais oferece, pelo exemplo de seus 30 anos de docência, é primeiramente um compromisso de proporcionar opções de qualidade aos pobres e desfavorecidos, que são os que mais necessitam delas. E, em segundo lugar, conscientização para que seus alunos tenham ao menos alguma compreensão crítica do que está sendo feito com eles em nome da escolarização. Novamente, a mesma ideia, o mesmo ranço esquerdista, né? E aí temos sobre o autor, a história dele, né? Mas o suficiente para que eu indagasse relutantemente se seria possível que estar na escola em si fosse o que os estava emburrecendo. Seria possível que eu tivesse sido contratado não para ampliar o potencial das crianças, mas para diminuí-lo? Isso parecia loucura à primeira vista, mas aos poucos comecei a perceber que as campainhas de sinais, o confinamento, as repetições insanas, a segregação etária, a falta de privacidade, a vigilância constante e todo o resto que há no currículo escolar nacional foram projetadas exatamente como se alguém tivesse decidido impedir que as crianças aprendessem a pensar e agir, induzi-las ao vício e ao comportamento dependente. Pouco a pouco comecei a elaborar exercícios de guerrilha para permitir que o maior número possível de meus alunos tivesse acesso à matéria-prima que as pessoas sempre usaram para se educar: privacidade, escolha, ausência de vigilância e a maior variedade possível de situações e cooperações humanas que meu poder e recursos limitados pudessem oferecer. Resumidamente, tentei colocá-los em posições em que tivessem a oportunidade de serem seus próprios professores e de tornarem a si mesmos o principal livro didático da própria educação. Aí, novamente o autor relata, né? E passei a explorar maneiras de remover os obstáculos que impediam o gênio intrínseco às crianças de se desenvolver. E direcionei as crianças para os seus caminhos separados rumo às suas próprias verdades particulares. A sociologia das escolas monopolizadas pelo governo se desenvolveu de tal maneira que uma premissa como a minha, se difundida, põe em risco a instituição como um todo. Tais como a falsa preposição de que é difícil aprender a ler,
ou de que as crianças rejeitam a aprendizagem e muitas outras. Os alunos atualmente esperam servir e viver sob uma economia que não sobreviveria a uma geração de jovens instruídos para, por exemplo, pensar criticamente. Novamente, né? O pensar crítico, né? Ao longo dos anos de combate com os obstáculos que se colocam entre as crianças e a educação, passei a acreditar que as escolas monopolizadas pelo governo são estruturalmente irreformáveis. Elas não podem operar se seus mitos centrais forem expostos e abandonados. Nesses anos, passei a enxergar que, independente do que eu acreditava estar fazendo, o que eu realmente fazia era ensinar um currículo invisível. Mais pra frente. O que eu faço certo é fácil de entender. O que eu saio do caminho, eu dou às crianças espaço, tempo e respeito. O que eu faço de errado, no entanto, é estranho, complexo e amedrontador. Permito-me começar a mostrar o que é. Bom, e aí nesse momento aqui, ele fala o professor de 7 lições. E ele fala as 7 coisas que tem no currículo oculto que emburrecem a criança. E ele fala como se fizesse, né? Como se fosse uma coisa boa, mas não é, tá? Ou ele está sendo irônico ou sarcástico, né? A primeira das coisas que ele considera importante para emburrecer a criança é a confusão. O que está errado? A primeira lição que ensino é a confusão. Tudo o que ensino está fora de contexto. Eu ensino a não relação de tudo. E eu ensino desconexão. A lógica do pensamento escolar é de que é melhor sair da escola com um kit de jargões superficiais derivados da economia, sociologia, ciências naturais e assim por diante, do que com um entusiasmo genuíno por um assunto. Aí tem a segunda, ele fala relação familiar. Eu ensino os alunos como aceitar a confusão com o seu destino. Esta é a primeira lição que ensino. E a posição de classe, né? Eu nunca minto descaradamente, mas passei a perceber que a verdade e o ensino escolar são, no fundo, incompatíveis, exatamente como Sócrates disse 1000 anos atrás. E aqui na posição de classe, ele fala que colocar as crianças em classes separadas, por idade ou qualquer coisa parecida, é uma das outras coisas do currículo oculto. A 3 é a indiferença. A terceira lição que ensino é a indiferença. Ensino as crianças a não se importarem muito com nada, embora seja desejável parecer que se importa. Depois, o A4, né, é dependência emocional, né? Direitos podem ser cedidos ou negados por qualquer autoridade sem possibilidade de apelação. Porque os direitos não existem dentro de uma escola, sequer o direito à liberdade de expressão. Iniciando o confronto disciplinar para o caso de comportamentos que ameacem o meu controle, né? Essa é a dependência emocional. Aí é 5, dependência intelectual. Bons alunos esperam os professores dizerem o que devem fazer. Esta é a lição mais importante de todas. E devemos esperar outras pessoas mais instruídas do que nós dar sentido a nossas vidas. Aí depois ele fala, de novo, né? Se me dizem que a evolução é um fato e não uma teoria, eu transmito essa informação como ordenado, punindo os transgressores que resistem àquilo que for ordenado a lhes mandar pensar. Esse poder de controlar o que as crianças pensarão me permite separar alunos bem-sucedidos dos mal-sucedidos muito facilmente. Então, essa é a dependência intelectual, né? Na qual o Olavo de Carvalho atualmente tem falado muito, né? Como a humanidade tem
pecado nesse ponto. 6. Autoestima. A autoavaliação, à base de todos os principais sistemas filosóficos que já surgiram no planeta, nunca é considerada como um fator. Então, a autoestima é provocada pelo professor ao seu bel prazer. E sétima e última, né? Não é possível esconder-se. Os alunos são incentivados a delatar uns aos outros e inclusive a delatar seus próprios pais. Evidentemente, também é incentivo os pais a apresentarem registros das insubordinações dos seus próprios filhos. Uma família treinada para dedurar a si mesma provavelmente não ocultará nenhum segredo perigoso. Bom, aqui ele começa a trilhar o caminho certo, né? Aqui ele vai reconhecendo que o pensamento comunista está por trás disso, né? Temos uma ideologia por trás aí. Quem é que delatava pais? Em que país? Em que época? Né? Na época do comunismo. E por que colocar uma família, todo indivíduo um contra o outro, delatando um contra o outro? Né? Então, aqui já começa a dar uma guinada, né? E aí ele começa a fazer algumas considerações. Há apenas algumas gerações as coisas eram muito diferentes nos Estados Unidos. Originalidade e variedade eram comuns. Nossa independência de um controle rígido nos transformou no milagre do mundo. Era relativamente fácil transpor os limites das classes sociais. Nosso povo era extraordinariamente confiante, inventivo, capaz de fazer muita coisa independente e de pensar por si só. Éramos especiais, nós americanos, por nós mesmos, sem nenhum governo mensurando e se metendo em todos os aspectos de nossa vida, sem instituições e órgãos sociais nos dizendo como pensar e sentir. Éramos especiais como indivíduos, como americanos. Opa, ele está entrando no caminho mesmo, hein? Entrou mesmo no caminho, né? Abertamente dizendo que o governo é o problema. E submetido ao controle central, e tal sociedade necessita de escolarização compulsória. Antes disso, a escolarização não era muito importante em lugar nenhum. As pessoas aprendiam a ler, escrever e aritmética sem problemas. A verdade é que cerca de 100 horas são suficientes para ensinar a ler, escrever e fazer contas aritméticas, contanto que o público esteja interessado e disposto a aprender. O segredo é esperar até que peçam e progredir rapidamente, enquanto estão entusiasmados. Milhões de pessoas aprendem tais coisas sozinhas. Não é tão fácil assim. Não é tão difícil assim. Pegue um livro didático de retórica ou matemática da quinta série de 1850 e verá que os textos da época seriam hoje considerados como pertencentes ao nível universitário. Esse clamor incessante pela prática de habilidades básicas é uma cortina de fumaça por trás da qual as escolas se apropriam do tempo das crianças por 12 anos e as ensinam as 7 lições que acabei de descrever. Estou dando razão para ele, né? Tudo isso é produto desse controle. Uma diminuição que surge desse controle central. A escola priva nossos filhos de qualquer possibilidade de ter um papel ativo na vida comunitária. E ao fazer isso, garante que nossos filhos não se tornem inteiramente humanos. Aristóteles nos ensinou que sem um papel plenamente ativo na vida comunitária, não há como tornar-se um ser humano saudável. Bom, e aí ele continua falando, né, que leia a autobiografia de Benjamin Franklin para conhecer um exemplo de um homem que não tinha tempo a perder numa escola. E Sócrates disse como faria para dominar a sociedade e transmitiu na República como faria, né? E aí teve o primeiro modelo lá da escola das 7 lições que foi traçado pela primeira vez. Esse currículo produz uma paralisia física, moral e intelectual.
Muito bom. E aí, no decorrer do livro, ele vai mostrando que a escola começa a tentar substituir a comunidade. Comunidade como família, como lugares onde a criança e os seres humanos têm uma unidade emocional muito forte. E a escola ela fracassa horrivelmente, porque não tem como ter essa unidade. E ainda mais com o currículo, né? E aí ele vai mostrando, né, que o aluno precisa é menos escola e mais comunidade. E que o ideal seria a família educar a criança e ensinar a criança. E que teria mais efeito a escola se a criança tivesse mais contato com o pai e com a mãe, com a família. Está na hora de encararmos diretamente o fato de que a escolarização institucional é destrutiva para as crianças. Ninguém sobrevive ao currículo de 7 lições ileso, né? Todas as patologias que discutimos surgem em grande parte porque as lições da escola impedem que as crianças comprometam-se consigo mesmas e com suas famílias para que aprendam lições de automotivação, perseverança, autonomia, coragem, dignidade e amor. 30 anos atrás, essas lições ainda poderiam ser aprendidas no tempo restante depois da escola. Aí ele faz uma crítica muito contundente com a televisão, né? Que além de a criança não ter contato com os pais, o pouco contato que eles teriam que ter com os pais, a televisão rouba esse contato, né? Não sobra tempo para nossas crianças tornarem-se integralmente humanas. Muito bom. Aí a escola psicopata aqui, né? E fala: a produção mundial de narcóticos é baseada no nosso consumo dessa mercadoria. E quando vês uma vida compartimentada em salas divididas por faixa etária, damos às crianças vidas completas. Elas aprendem a ler, escrever e fazer contas aritméticas com facilidade, se essas coisas fizerem sentido para o tipo de vida que se desenvolve ao seu redor. E uma busca realista por mentores que pudessem ensinar aquilo que realmente se quisesse aprender. Essas crianças para quem licionam não têm quase nenhuma curiosidade, e pouco que tem é passageiro. Não conseguem se concentrar por muito tempo, mesmo nas coisas que escolhem fazer. Consegue ver uma relação entre os repetidos sinais de mudança de aulas e esse fenômeno de atenção efêmera? Muito bom. E aí ele continua, né? O livro é denso, mas basicamente é isso que eu falei, né? E ele fala várias receitas para lidar com essa problemática. E é um livro que eu recomendo, né? E tem uma parte aqui que ele fala até mesmo da educação stalinista. Aqui, ó. A tentativa dos russos de criar a República de Platão na Europa Oriental, se desintegrou diante dos nossos olhos. Nossa própria tentativa de impor o mesmo tipo de ortodoxia central, usando as escolas como instrumentos, também está desmoronando, ainda que de maneira mais lenta e dolorosa. Não há como funcionar, pois suas premissas fundamentais são mecânicas, anti-humanas e hostis à vida familiar.
As vidas podem até ser controladas por uma educação mecânica, mas elas sempre revidarão com armas de patologia social, drogas, violência, autodestruição, indiferença e os sintomas que percebo nas crianças para quem lecionam. Então, ponto para ele de novo, né? Dando razão para ele que o Ocidente, olha, nós estamos falando dos Estados Unidos, tá? Abraçou a educação russa, que era substituir a família pela escola estatal, né? E como na União Soviética também formou os assassinos da KGB e assim por diante, também nos Estados Unidos estão formando pessoas desajustadas, suicidas, viciadas em drogas. E é urgente que olhemos para trás e recobremos uma filosofia educacional que funcione. Muito bom. Então, esse é o livro que eu fiz a resenha dele e espero que vocês o compram e o leiam, tá? Emborrecimento Programado, John Taylor Gatto, tá? E façam como eu fiz aqui, ó, bastante sublinhados, né? E então é isso aí, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, que meu canal foi roubado e agora estou apenas com 19 inscritos, tinha 10 mil inscritos anteriormente. E deem joinha para outras pessoas assistirem e divulguem o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.